E nessa nova rodada agora, então, né, vamos falar um pouquinho mais de segurança de informação, e o professor então vai dar continuidade a seus trabalhos aqui, a sua fala. Bom, boa noite, pessoal. Bom comecinho de noite, na verdade, né? Eu sou o Daniel de Oliveira Ferraz, sou professor no IFPA Campus Altamira, bacharel em Sistema de Informação pela Universidade Federal do Pará, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e mestrando em Computação Aplicada também pela UFPA. Tá? E nessa segunda palestra de hoje, nós vamos falar um pouco sobre segurança da informação. Tá? Também é um tema bastante extenso, não vai dar para falar tudo o que a gente gostaria de falar no tempo que nós temos, mas, de novo, repito, eu me coloco à disposição de vocês, profissionais da Prefeitura de Altamira, da Secretaria de Educação, tá? Para a gente abordar essa temática em outros momentos, de repente em um curso ou alguma coisa. Então, nós estamos inteiramente à disposição de vocês para discutir esse tema um pouco mais a fundo. Tá? E aí, para iniciar o nosso assunto sobre segurança da informação, precisamos primeiro saber do que se trata o termo segurança da informação. Tá? Então, esse termo é empregado quando nos referimos à defesa de dados, tá? E principalmente a prática que assegura que informações sigilosas possam ser acessadas somente por quem é responsável por elas. Tá? Então, é o termo no qual se refere, a grosso modo, para atuar contra o vazamento de informações sigilosas. Tá? Segurança da informação permite, e aí falando como profissional de TI também, permite construir-se políticas e métodos que são empregados na circulação de dados confidenciais ou pelo menos privados, e que são controlados pelo Departamento de Tecnologia da Informação. Tá? Então você vai ter na organização, na prefeitura, onde quer que você esteja, profissionais de tecnologia da informação atuando para garantir políticas, o emprego de políticas e métodos que possam assegurar a confidencialidade daquilo que trafega pela rede de vocês, ok? Geralmente utiliza-se como ferramentas de segurança da informação programas que são instalados para garantir que os computadores serão utilizados somente para fins a quais são destinados. No caso de vocês, para fins de trabalho. No caso de equipamentos pessoais, garantir que serão utilizados somente por vocês. Tá? E aí eu tenho antivírus, anti-spyware, firewalls, etc. Tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Além disso, é imprescindível garantir que funcionários, aí eu estou falando de ambiente corporativo, tá? Funcionários não baixem nenhum tipo de programa no computador, quando eu tenho uma organização que se preocupa com segurança da informação. Uma vez que um simples bug ou um malware da vida pode colocar todo o trabalho do departamento de TI no quesito garantir a segurança da informação. Então, um simples bug ou um malware pode botar todo o trabalho a perder. Tá? Então, para isso, a ferramenta mais importante para garantir essa segurança da informação são os firewalls. Tá? Então, o firewall é uma das ferramentas mais utilizadas para amenizar problemas de segurança da informação. Tá? E o firewall, basicamente, ele funciona como uma barreira. Tá? Do próprio nome, se a gente for traduzir ao pé da letra, é parede de fogo ou muro de fogo. Tá? Ele funciona como uma barreira a fim de impedir a entrada de elementos estranhos ao meu sistema, seja um computador pessoal, seja um ambiente corporativo. Tá? E na configuração desse firewall, tá? É um software que vai garantir essas políticas aí de segurança. É possível determinar, por exemplo, quem pode ou não acessar determinado ambiente e evita o acesso indevido aos dados. Uma senha de usuário, uma senha para acessar um programa, um e-mail ou alguma coisa, tá?
ela pode ser adotada como política de limitação de acesso, tá? Lembrando que o firewall vai muito além disso, de senhas, ok? Um pouco mais na frente a gente vai discutir algumas coisinhas aí que podem trabalhar dentro desse ambiente do firewall. Para garantir uma proteção eficiente, o firewall permite que se faça bloqueios, tanto na entrada do sistema, quanto por meio de senhas e restrições para permissão ou limitação de acesso. Então, por exemplo, o João, ele pode ter uma política de acesso diferente da Maria. O João, ele pode ser limitado a acessar somente aquilo que compete à atuação dele como profissional, falando em ambiente corporativo. Já a Maria, ela vai ter um acesso um pouco mais de gestão administrativa, então ela vai ter um acesso um pouco maior a recursos que o João, porque o usuário dele tem o acesso limitado a alguns recursos, tá? Então, essas políticas, elas podem ser definidas dentro do firewall. O firewall pode proteger, por exemplo, uma organização contra uma série de ameaças, e a seguir eu vou listar algumas delas, tá? Ataque DDoS. Se eu for explicar o que é o ataque DDoS para as pessoas que não têm uma vivência do mundo da TI, é um pouco difícil, tá? Mas por que eu coloquei isso aqui na minha lista? Porque constantemente vocês veem esse nome, ataque DDoS, em notícias de jornal, em filmes, em séries de TV, e não sabem definir do que se trata. Então, basicamente, um ataque DDoS é o que a gente chama de ataque de negação de serviço. Ou seja, por exemplo, vamos supor que eu quero derrubar o site do IFPA. Eu vou criar uma ferramenta, um vírus ou um programa de computador que vai fazer milhares ou milhões de acessos ao servidor do IFPA até eu encher a capacidade dele de acesso simultâneo e ele vai começar a negar novos acessos. Então é como se eu enviasse uma bomba para o servidor do site do IFPA. Então eu vou gerar uma quantidade de acesso que vai fazer com que o servidor trave. É o que a gente chama de ataque de negação de serviço. Então eu coloquei tantos acessos que o servidor vai começar a negar novos acessos. Então é um tipo de ataque que pode ser evitado se eu tiver um firewall bem configurado. Esse aqui é o assunto do momento, que são os ataques por ransomware, tá? A maioria dos usuários hoje já ouviu falar esse termo, ransomware, tá? E é o que mais tem causado terror atualmente, porque uma série de artistas aí tem sofrido esse tipo de ataque, que é aquele em que um hacker ou uma pessoa mal intencionada envia um link para um computador, seja da empresa ou um computador pessoal ou até o smartphone, tá? E a pessoa clica nesse link e os dados são capturados e criptografados. E aí o hacker começa a exigir um valor em dinheiro para que ele libere novamente o acesso do usuário a esses dados. Tá? Então, o assunto do momento hoje são os ataques de ransomware, porque é o que mais tem causado terror, é o que mais se tem visto hoje, principalmente no Brasil. Tá? Dentre todos aí que vocês já viram nos noticiários, um dos mais famosos foi o ataque, acho que há um ano, 2 anos atrás, que teve alguns órgãos do governo, onde a gente teve aí Justiça, Ministério da Saúde e outros que foram paralisados, Justiça também, eu acho, o Tribunal de Justiça Federal, Estadual, não lembro de onde foi, mas que tiveram todos os dados capturados por um ataque de ransomware e o hacker começou a exigir um valor em dinheiro para que liberasse novamente esses dados. Tá? E por último são as violações de credenciais, já que eu tenho a possibilidade de, no firewall, restringir o acesso através das credenciais de cada usuário, né? Eu posso ter uma violação dessas credenciais, ou alguém se passando por determinado usuário para ter acesso ao sistema, ou criando credenciais falsas para que possa acessar o sistema de alguma forma. Mas como isso acontece? E aí entra esse próximo tópico. Entretanto,
E aí qualquer livro, qualquer site que vocês forem pesquisar sobre segurança da informação, eu posso ter um sistema mais eficiente do mundo, mas a maior falha que eu posso ter no quesito de segurança da informação se trata do próprio usuário. Tá? Então, ataque por ransomware ou violações de credenciais geralmente são causados pelos próprios usuários, seja clicando em links indevidos, acessando sites ou locais que não deveria, instalando programas que não eram para ser instalados, né? Então, o usuário é a maior brecha em qualquer sistema de segurança e sempre vai ser o usuário. Se vocês forem ler um livro sobre hacker, aí biografias ou atuações de hackers, vocês vão ver sempre nos primeiros capítulos ou no primeiro capítulo que 80% do trabalho de um hacker é definido como engenharia social. É o ato de ludibriar, de convencer um usuário, uma pessoa, a fazer ou clicar naquilo que ele precisa que seja feito. É um link que eu mando no e-mail, simulando um e-mail de banco, ou de alguma loja, ou de algum desconto em loja, e eu vou convencer o usuário a clicar naquele link. É um programa de terceiros que o usuário vai baixar, instalar na máquina, sem saber para que serve, achando que vai ser para uma finalidade e acaba sendo para outra. Então são uma série de fatores, o compartilhamento de senha que não deveria compartilhar, ou até o uso de senhas, e aí o usuário tem muito esse hábito de criar uma senha para tudo. Então eu tenho e-mail, tenho banco, tenho aplicativo de cartão, aplicativo não sei do que, eu coloco a mesma senha para tudo. Então, o trabalho de um hacker vai ser descobrir só uma senha, e aí o resto está fácil, porque geralmente os usuários utilizam a mesma para todas as situações. Então, em qualquer sistema de segurança, a maior falha que a gente vai ter é o próprio usuário. Tá? Então, as práticas dos usuários podem colocar o trabalho de qualquer software de segurança a perder. Por exemplo, a instalação e execução de programas indevidos, e aí tanto no computador quanto no smartphone. Lembrando que se você está num ambiente corporativo, qualquer programa que você instale no computador ou no smartphone, se estiver conectado na rede corporativa, você coloca todo o sistema que está conectado a essa rede em risco. Tá? O hábito de clicar em qualquer link que recebe por e-mail, SMS ou WhatsApp, isso é uma falha enorme dos usuários. Associar endereços de e-mail a qualquer serviço oferecido, o usuário tem muito essa mania. Eu quero desconto, coloco lá o teu e-mail, cadastro e-mail para ter desconto. Eu quero um livro de graça, cadastro e-mail e recebe o livro de graça. Eu quero jogar o joguinho, cadastro e-mail e vai ter lá não sei quantas moedas no joguinho tal. Cadastro e-mail para receber não sei o que, cadastro e-mail para não sei o que. Então você associar o seu endereço de e-mail a qualquer serviço oferecido por terceiros, você está colocando em risco informações que são sigilosas ou para você mesmo ou para a organização que você trabalha. Tá? Acessar sistemas restritos em redes públicas. Esse é o maior perigo. Tá? Wi-Fi público, restaurante, hotéis, aeroportos, rodoviário, infinidade de shopping centers, uma infinidade de situações onde você tem redes públicas e você acessa serviços restritos como banco, e-mail, redes sociais, aplicativo de pagamento como PicPay, Mercado Pago, etc. Então, quando você acessa esse tipo de serviço de redes que você não conhece, existe uma grande possibilidade de você estar colocando todos esses recursos em risco, porque está usando uma rede desconhecida, uma rede pública, tá? É muito comum, e aí eu falo porque eu já vi isso acontecer na prática. Por exemplo, você tem um restaurante, eu não vou citar o nome de restaurante, que eu acho que é antiético. Você chega no restaurante, tem lá um Wi-Fi com o nome do restaurante. Aí chega um hacker, coloca a cadeirinha dele lá, deixa um roteador dentro da bolsa, com um computador ligado, e cria uma rede Wi-Fi fictícia com o mesmo nome do restaurante. Vamos supor, a rede Wi-Fi do restaurante é o nome do restaurante. O hacker vai lá e cria uma rede com o mesmo nome e coloca o número 2 na frente, com um sinal mais forte. A tendência é o usuário acessar aquele Wi-Fi que está com sinal mais forte.
o usuário vai e acessa a rede que o hacker acabou de criar. Quando ele faz isso, o hacker vai começar a rodar um programa para capturar todos os dados que trafegam naquela rede. Então ele se colocou entre o usuário ou o computador, o smartphone dele e a internet. Então quando você vai acessar o Facebook, ele vai capturar os dados do Facebook. Você vai acessar o e-mail, vai capturar os dados do seu e-mail, usuário, senha, etc. Vai acessar o aplicativo de banco, ele vai começar a capturar, seja através de um Keylog ou qualquer outro programa para fazer isso, tá? Então, quando o usuário começa a utilizar ou acessar sistemas restritos através de redes públicas, a tendência é que ele provavelmente esteja colocando grande parte dos recursos restritos dele em risco. E por último, o ato de estar compartilhando senhas aí, ou aquilo que eu já falei, que é usar a mesma senha para tudo, ok? Já no quesito segurança de dados pessoais, e aí eu fujo do ambiente corporativo e venho para o lado pessoal, garantir a segurança da informação de dados pessoais, smartphone ou notebook pessoal, tá? Evitem, vocês como usuários, evitem acessar bancos ou redes sociais em Wi-Fi públicos. Evitem vincular contas de redes sociais ou Gmail a serviço de terceiros. Aqui eu vou colocar como exemplo algumas situações que provavelmente vocês já fizeram e não se deram conta. Quem aqui já se deparou, por exemplo, com aquela modinha que surge no Facebook volta e meia? Como seria o meu filho se eu casasse com fulano de tal? Aí você clica no link, vai para um site de terceiro, você vincula a sua conta do Facebook a esse site, só para aparecer a fotinha lá do seu filho se você casasse, por exemplo, com o Brad Pitt, ou com a Claudia Hanna, ou com alguém, né, sei lá. Besteira, né? Muitos de vocês já fizeram isso e não se deram conta. Eu quero jogar Candy Crush, eu vou ganhar tantas moedas se eu associar a conta do Facebook ao joguinho do Candy Crush. Não estou dizendo que o Candy Crush vai roubar os dados de vocês, não é isso. Mas da mesma forma que ele faz, tem uma infinidade de joguinhos que faz a mesma coisa. Então você simplesmente está disponibilizando aqueles dados que quando vocês criaram o Facebook, vocês assinaram um contrato. Ah, professor, eu não assinei contrato, assinou. Quando você clica lá em concordo, sem ler nem do que está concordando, você assinou um contrato. Senão você não teria conta no Facebook. Então, quando vocês criam o Facebook e assinam um contrato, vocês estão compartilhando com o Facebook os dados de hábitos de vocês no quesito acesso às redes sociais. Só que no contrato diz que esses dados são restritos ao Facebook e seus parceiros. Até aí, tranquilo, isso aí já é feito há muito tempo. Quando você vincula a sua conta do Facebook a aplicativos de terceiro, com essas besteirinhas aí, como eu seria se eu fosse do sexo oposto, como meu filho seria se eu casasse com fulano de tal, eu quero jogar um joguinho, eu vinculo a conta do Facebook para ganhar moeda. Então você está disponibilizando aquilo que era restrito só ao Facebook com terceiros. Então depois não adianta reclamar que os seus dados vazaram, ou que vocês estão recebendo e-mail, mensagem ou propaganda de coisas que vocês não queriam receber. Por quê? Porque vocês têm esse péssimo hábito como usuário, eu falo vocês me incluindo também, de vincular contas de redes sociais ou do próprio Gmail. Por que eu coloco o Gmail? Porque todo mundo que usa Android obrigatoriamente tem que ter uma conta do Gmail. Então quando você vai lá associar a conta a um joguinho, ao aplicativo, tem a opção também de colocar o Gmail, porque já é uma conta que está cadastrada no seu smartphone, tá? É um contrato que você tem com a Google também, e só com a Google, mas quando você faz essa associação com terceiros, você está disponibilizando esses dados para terceiros, tá? Então, acabem com esse hábito de vincular as contas de vocês com qualquer aplicativo ou qualquer site da internet. Vocês estão colocando dados em risco, ok? Instalar VPNs desconhecidas. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre VPN, tá? Mas a VPN ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Situações que eu coloquei como usuários que instalaram VPNs desconhecidas. No Brasil, até que ultimamente a gente teve uma pausa nisso aí, mas há uns anos atrás era muito comum o juiz de um estado tal, de outro tal, mandar bloquear o WhatsApp por determinado período, né?
E aí as pessoas não queriam ficar sem o WhatsApp. O que elas faziam? Instalavam um aplicativo que cria uma VPN no smartphone de vocês, para vocês driblarem esse bloqueio no Brasil do WhatsApp e continuarem usando o serviço. Oh, beleza, funcionou bacana, show. Só que o que você fez? Você colocou entre você e a conexão à internet um servidor qualquer, que vai começar a capturar todo o tráfego que vocês fazem pela internet, seja acesso a redes sociais, acesso a serviços restritos como banco, e-mails, etc. E aí você cria um mecanismo para que os dados de vocês sejam roubados, tá? Então, nesses casos, a VPN ela é perigosa. Tem os adolescentes aí que costumam instalar VPN também para melhorar o desempenho em jogos, Free Fire, etc. Dependendo da VPN que vocês instalam, isso se torna um perigo. Outro ponto que é muito comum hoje, nos dias de hoje, que eu vejo muitos alunos meus fazendo, instalando VPN para ter acesso a IPTV, por exemplo, que alguns provedores bloqueiam esse serviço. Aí instalam uma VPN e conseguem acessar o serviço de IPTV. Beleza, vai funcionar a IPTV bacana para vocês, mas vocês estão colocando o restante dos dados em risco, ok? Abandone também o hábito de clicar em qualquer link, seja por e-mail ou WhatsApp. Verifiquem sempre a procedência, verifiquem o remetente, tenham certeza de que aquele link se refere a alguma coisa que vocês precisam realmente acessar, tá? Tem sempre aí bancos e outras entidades dando notícia que não envia SMS, não envia e-mail, pedindo dados, etc. E ainda assim tem muitos usuários que clicam no link supostamente enviado por algum banco, né? Então muito cuidado com isso. E percam o hábito de utilizar a mesma senha para tudo. Comecem a criar um banco de senhas, com senhas diferentes para e-mail, para rede social, para serviço de banco, porque em algum momento vocês podem tornar esse hábito de criar a mesma senha para tudo um perigo na vida de vocês. Ok? Então vamos ver algumas situações de vulnerabilidade na prática. Primeira delas, ataque de spyware e ransomware. O que é um spyware? O spyware é um tipo de software espião. Geralmente o spyware ele não causa nenhum dano no smartphone ou no computador de vocês. Ele simplesmente fica lá, rodando em segundo plano, tá? Espionando tudo que vocês fazem. Ele não vai deixar o computador mais lento, não vai danificar nenhum arquivo, não vai causar nenhum outro problema, a não ser a espionagem dos dados de vocês, tá bom? Então o spyware é um tipo de software espião que ataca seu computador ou dispositivo móvel para coletar informações sobre você, seus dados de navegação e seus hábitos de uso de internet. É, portanto, uma ameaça sorrateira que atua abrindo caminho no sistema operacional do seu computador ou smartphone sem o seu conhecimento. Então ele pode abrir uma porta para a entrada de um hack ou de alguma outra aplicação, para envio de arquivo para determinado servidor sem o conhecimento de vocês. Então o spyware, fisicamente ele não vai causar nenhum dano, mas ele vai proporcionar o vazamento dos dados de vocês que até então seria sigiloso, tá? Então aí os tipos de spyware: programas de interceptação de senha, bank trojans, que são aqueles trojans ou cavalos de Troia específico para roubar somente dados bancários. O infostealers também é para ficar capturando informações sobre os usuários. E o mais comum de todos são os keyloggers, tá? Os keyloggers, ele vai fazer uma leitura de todas as teclas do teclado que você pressiona. E aí depois, através de um filtro, eu vou saber ali o que é usuário, o que é senha, em qual domínio, em qual site você digitou aquilo ali, porque tudo que você pressionar no teclado, o keylogger vai capturar, ok? E o ransomware, que eu falei um pouco mais atrás, é um tipo de malware projetado para criptografar áreas de armazenamento. Então ele vai tornar os seus dados inacessíveis até que o resgate que o hacker for pedir para vocês seja pago. E lembrando, geralmente no ataque de ransomware você não tem nenhuma garantia de que se você pagar o hacker vai liberar os seus dados, tá? Então lembre-se disso. Não é para na primeira oportunidade você pagar
e esperar o milagre do céu, que na maioria das vezes você paga e o hacker ainda assim não devolve os dados, ok? Ou se devolver, é muito comum ele ficar constantemente ameaçando vazar algum dado de vocês, algum nudes ou alguma coisa, para tentar chantagear vocês a pagarem mais algum valor. Os dados do sistema da vítima são bloqueados e o hacker simplesmente exige uma taxa de resgate. A forma mais comum de se espalhar um ransomware é através do phishing, que a gente chama, né? Phishing é, na maioria das vezes, e aí lembra do que eu falei anteriormente, 80% do trabalho de um hacker se trata de engenharia social. É um e-mail que você envia tentando convencer o usuário a clicar naquele link, é uma mensagem de WhatsApp, ou sei lá, uma ligação ou um áudio que você manda com a lábia muito grande para convencer o usuário a fazer o que vocês querem, tá? Então, o phishing, na maioria das vezes, é através de um e-mail contendo um código malicioso ou um anexo, né, seja pessoal ou de empresa, esse e-mail. E ele vai estar disfarçado como um e-mail legítimo de alguma entidade ou organização, né, e possivelmente tendo como remetente algum funcionário de alguma empresa. Então, geralmente o ransomware vem através disso. Eu não sei quem aqui assiste muito vídeo no YouTube. No Brasil, no ano passado, foram muitos relatos de youtubers que tiveram os canais roubados através de um ataque de ransomware, porque foi enviado um link promocional, às vezes um link dizendo que a ASUS queria dar um notebook para ele testar, que a empresa X queria dar uma passagem para que ele divulgasse o roteiro turístico daquela empresa, fulano e tal, tal. Então, às vezes, o youtuber ou a equipe dele não lia direito o e-mail, clicava no link e simplesmente tinham os dados sequestrados, inclusive o acesso ao canal do próprio YouTube desses youtubers. Então, ano passado, a incidência desse tipo de ataque foi muito alta aqui no Brasil. Então, se vocês pesquisarem no YouTube, vão ter uma infinidade de situações como essas relatadas aí por vários youtubers, tá? E aí, aqui, assim que o usuário abre o e-mail disfarçado, clica no link, o vírus ganha acesso ao computador e tudo que está conectado a ele, né? E aí, o ransomware começa a criptografar tudo que ele vê, todos os arquivos. Professor, tem como eu evitar esse tipo de ataque? Primeiro, cuidado com os e-mails ou mensagens de WhatsApp que você recebe. Ah, mas eu cliquei, e agora o que eu faço? Primeiro passo, desliga o computador, o smartphone e desconecta da internet, né? Você vai frear o processo de criptografia dos dados. E aí, a partir disso, procure um profissional de TI para ver se ele consegue, pelo menos, recuperar alguma coisa, tá? Outro ponto que merece uma atenção especial, e a gente vai discutir sobre isso aí, é o acesso à rede sem fio pública. Então, os mesmos recursos que tornam os pontos de Wi-Fi gratuito ótimo para os clientes, e aí é muito comum restaurante, shopping, aeroporto, bar, boteco e etc., oferecer Wi-Fi gratuito para os seus clientes. É uma forma de atrair os clientes para aquele ambiente, né? Então, da mesma forma que é atrativo para o cliente, ele cria uma oportunidade para um hacker obter acesso limitado a dispositivos desprotegidos na rede. Então, não necessariamente o hacker ele vai criar uma rede própria para ele. Ele pode usar a rede que já está livre e gratuita e rodar softwares que vão fazer a captura de dados de todos os clientes conectados naquela rede, tá? Existem ferramentas para isso. Então, a maior ameaça à segurança do Wi-Fi gratuito é a capacidade de um hacker de se posicionar entre você e o ponto de conexão. O hacker ele pode, por exemplo, criar uma VPN dentro dessa rede gratuita e, através dessa VPN, começar a capturar os dados de vocês. Ok? Aqui uma ilustração básica de como é a comunicação normal entre o usuário e a internet, ou o usuário e outro usuário, e a comunicação interceptada por um hacker ou uma VPN qualquer, tá? Aqui, só para a gente conseguir entender sobre essa questão das VPNs, o caminho que é feito quando vocês querem acessar a internet. Então, o usuário, deixa eu habilitar aqui a caneta. O usuário, tá? Ou no computador, ou no smartphone, ele faz a solicitação de acesso para algum conteúdo.
A solicitação de acesso vai para o provedor de serviço, tá? Seja o provedor de internet, seja um roteador Wi-Fi ou qualquer um. E aí posso ter N nós nesse caminho. Do provedor de serviço, essa solicitação vai para o provedor de acesso, né? E aí já é um provedor mais geralzão, que vai direcionar vocês para o IP ou para o servidor daquele serviço que vocês querem acessar. Essa solicitação vai para o backbone, ou seja, é a grande via da rede de navegação. E do backbone vai para o destino. Ah, eu quero acessar, por exemplo, o Hotmail. Então, cheguei no Hotmail. O Hotmail vai receber sua solicitação e vai mandar a resposta, dizendo se você vai acessar ou não aquele conteúdo. E a resposta vai percorrer todo o caminho de volta até chegar no usuário. E assim vai, para toda solicitação de acesso que o usuário faz, o caminho é esse aqui. Muitas vezes não é tão simples, tá? Tem N nós aí nesse caminho, mas uma ilustração bem básica do que acontece. E essa identificação do usuário é feita através do endereço IP. Quando você utiliza um servidor VPN ou um hacker se posiciona através de uma VPN entre você e a internet, obrigatoriamente todo esse percurso que você faz, em alguma parte desse percurso, você criou aqui um mecanismo ou um outro nó, onde o hacker vai conseguir interceptar tanto a solicitação de vocês quanto a resposta, tá? Então, a VPN, ela tem a possibilidade de fazer isso aqui. Aí lembra que lá no começo eu disse que a VPN ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, não foi? Então, a VPN pode ser usada tanto para proteger os seus dados quanto para deixá-los mais vulneráveis. Quando que ela pode ser utilizada para proteger os seus dados? Por exemplo, em redes públicas, você pode utilizar um serviço de VPN pago ou de um servidor confiável para garantir a criptografia, e aí entra aqui isso aqui, ó, garantir a criptografia dos dados de vocês para que eles não sejam interceptados, tá? Então, é um aplicativo, uma aplicação que você roda no seu computador, no smartphone, de um servidor confiável, geralmente pago, tá? E você garante um nível a mais de segurança. Outro ponto que a VPN pode ser boa para o usuário, para melhorar a velocidade de acesso ou de transferência de alguma coisa. Por exemplo, serviço de IPTV, alguns provedores bloqueiam. Se você utilizar uma VPN, você consegue desbloquear. Garantir o sigilo da sua localização. Então, se você quer mascarar a sua localização geográfica, você pode utilizar uma VPN para isso. Uma outra situação bem comum, que é muito praticada hoje no Brasil, a Netflix, por exemplo, tem alguns conteúdos da Netflix que eles são restritos a alguns países da Europa ou da América do Norte. E aí os usuários do Brasil não conseguem acessar esses vídeos, esses filmes no Netflix. Você utiliza uma VPN, mascara a sua localização geográfica, coloca como se você estivesse nos Estados Unidos ou na Europa e consegue assistir esses conteúdos que são restritos para esse país. Então, isso aí é muito comum para quem paga um serviço de VPN para poder fazer esse tipo de coisa. Então, tem situações, melhorar a velocidade, etc. Tá? Então, isso aqui, para alguns casos, a VPN pode ajudar o usuário. Agora, para deixar vocês mais vulneráveis, como eu disse já anteriormente, um hacker pode criar uma VPN, ou vocês podem instalar uma VPN de um servidor ou de um provedor de serviço que vocês não conhecem, e aí botar toda a segurança do sistema de vocês a perder, tá? Então, nesses casos, a VPN ela pode ser um problema, ok? Segurança de dados pessoais, aí eu colocar agora a situação do uso pessoal de vocês dos smartphones. Então, primeiro hábito que vocês devem adotar no quesito smartphone, para vocês aí usuários comuns, verificar sempre as permissões que vocês estão concedendo para os aplicativos. Por exemplo, se você vai utilizar um aplicativo de e-commerce, por que você vai dar acesso, por exemplo, aos arquivos do seu smartphone,
ao microfone do seu smartphone, a câmera, em algumas situações até pode usar, mas desconfie quando você está dando permissão demais para um aplicativo que não vai utilizar aquilo, tá? Então pode ser um aplicativo mascarado com outras funcionalidades que o usuário desconhece. Só para exemplificar, tem alguns, nessa época de pandemia, que tem muita gente ficando desempregada e sem recursos financeiros, tem muitos aplicativos aí que estão prometendo ganhos aí de R$20 por dia, R$30 por dia, para você assistir vídeo, ou então compartilhar propaganda, etc. E aí quando você baixa o aplicativo no smartphone, que você vai ver as permissões desse aplicativo, são permissões demais para um aplicativo que é só para você assistir propaganda e ficar avançando. Então, já foi provado que alguns desses aplicativos são espiões que roubam dados dos usuários. E ainda assim fazem parte de um modelo de pirâmide aí, que vai pegar o dinheiro de vocês e não vai devolver de volta, tá? Então, só exemplificando. Outra prática que vocês devem adotar, tenham um hábito, isso aí não vai atrapalhar em nada a vida de vocês. Tem aqueles aplicativos que vocês não usam mais no smartphone, desinstalem, por via das dúvidas, desinstale. Não está usando? Tira. Se um dia você pensar de novo, é só ir lá na Play Store e baixar, não vai ter problema nenhum, tá? Outro ponto, cuidado com os links, principalmente do WhatsApp, tá? Ontem foi domingo, sábado e domingo, eu perdi as contas. Sinceramente, gente, estava ficando chato, já dava vontade de responder. Eu perdi as contas de quantas mensagens no WhatsApp eu recebi com propaganda da Toyota. Sabe Deus que diabo de propaganda da Toyota era essa? Eu sei que era vírus, porque eu recebi de pelo menos 30 pessoas que receberam essa mensagem relacionada à Toyota do Brasil, clicaram no link, era um spyware, alguma coisa da vida, e ele ficava replicando as mensagens. Então eu recebi a mesma mensagem de uns 30 ou 35 contatos diferentes aí, com a mesma coisa, um link da Toyota para clicar. Então eu sei que era vírus, mas não é possível que tanta gente estava caindo no mesmo golpe no mesmo dia, tá? Então, cuidado com os links que vocês clicam. Clicou no link lá, pode esperar que daqui a pouco vocês vão receber a resposta. Por que estão me mandando isso? Por que estão me mandando isso? Que o próprio spyware ou vírus ou alguma coisa vai ficar replicando a mensagem e mandando para todos os contatos de vocês, tá? Então, tomem cuidado com os links que vocês clicam aí no WhatsApp. Outro, esse aqui é o mais importante. Esse aqui eu quero até abrir o parênteses e falar com vocês. É o item mais importante dessa lista. Rede social, e-mail, Gmail, aplicativo de banco, ou outro aplicativo que vocês considerem importante. Ativem a autenticação de 2 fatores, ou autenticação de 2 etapas. Geralmente a senha e um SMS para o celular, ou a senha e a biometria, ou a senha e alguma outra forma de autenticação. Por quê? Se acontecer de alguém roubar ou descobrir a senha de vocês, vocês vão ter um mecanismo para garantir que vocês consigam recuperar aquilo, tá? Ou pelo menos amenizar os danos, tá bom? Então sempre tenha o hábito, no WhatsApp, no Facebook, no Gmail, nos aplicativos de banco, etc., ativar a autenticação de 2 fatores, tá? Ou de 2 etapas, depende da situação. E evitem vincular as contas do Gmail e redes sociais a sites e aplicativos de terceiros. Evitem, adotem essa prática, evitem associar as contas privadas de vocês a aplicativos de terceiro. Vocês estão colocando em risco aquilo que era para ser sigiloso, tá? Eu vou sair aqui da apresentação só para mostrar um exemplo para vocês de como é fácil burlar, né, ou enganar um usuário. Aqui, ó, tá mostrando aí a tela, Eric? Tá, né? Agora na tua reunião. Isso. Tá. Esse site aqui é um site simples. Eu coloquei isso aqui só para servir de exemplo para vocês, tá? Eu criei um link fictício, tá? Um link qualquer aqui, que ele vai direcionar vocês para o site do IFPA Altamira, tá? Só que eu vou compartilhar esse link aqui no WhatsApp, ó. Deixa eu mandar pro Eric, que está aqui do meu lado.
Ó, mandei o link para o Eric. Ele vai clicar no link e vai abrir o site do IFPA. Ó, se eu clicar aqui no link, vai simplesmente abrir o site do IFPA Campus Altamira. Tá? Aqui é porque está pedindo, o meu firewall bloqueou, está pedindo aqui para confirmar o acesso, mas vai abrir aqui o site do IFPA Campus Altamira, normal. Se eu mandar para vocês, vai abrir o site. Só que, olha só, então o link foi direcionado para esse site. Mas se eu vier aqui, ó, vou atualizar a minha lista. Todo mundo que clicou, eu capturei o endereço IP de quem clicou e o sistema operacional. Né? Então, eu acho que o Eric está usando o Linux aí, né? Tá aqui. Eu poderia capturar outras informações, como o DNS. Aqui eu tenho até o provedor que está oferecendo serviço de internet para ele. É o ProServNet EUL, tá? Tem a localização dele em Altamira, tá? Eu mandei isso aqui para uma professora que trabalha comigo. Ela utiliza acho que é um tablet da Apple, e ela utiliza um serviço de VPN. Então, a localização dela foi direcionada para São Paulo, mas isso aqui é por causa do aplicativo de VPN que ela utiliza, tá? Os outros, todos deu a localização, deu IP. Eu poderia usar essa ferramenta para capturar outros dados que eu quisesse de vocês, com um simples clique no link que eu mandei pelo WhatsApp. Então, observem como é muito simples eu obter algumas informações que eram para ser sigilosas, tá? Esse aqui é um site que eu uso geralmente para testar algumas coisas durante a aula. Ele não oferece nenhuma ameaça, a princípio, tá? Mas é só para mostrar para vocês como eu posso mascarar um link e enganar o usuário. Eu mandei o link, ele clicou, abriu o site do IFPA, normal, tá? Mas em contrapartida eu consegui capturar algumas informações, ok? Então isso aqui é só para ilustrar para vocês alguns cuidados que devem ser tomados, tá bom? E eu queria me prolongar um pouco mais na discussão. O assunto é muito extenso, mas me coloco à disposição para outras oportunidades aí futuras, tá bom? Agradeço imensamente a oportunidade que eu recebi, o convite que eu recebi da prefeitura. Agradeço em meu nome, professor Daniel, em nome da instituição a qual eu represento, que é o IFPA, e deixo as portas abertas para sempre que vocês precisarem, tá bom? Então era isso, foi um prazer estar com vocês hoje, e eu vou abrir espaço agora para as perguntas aí dos usuários. Vamos lá. O Wagner Cabral, ele pergunta onde guardar tanta senha, né? Que lugar seria? Respondendo a pergunta do Wagner. Wagner, eu particularmente utilizo um aplicativo. Ele é gratuito, mas eu utilizo a versão paga porque eu tenho algumas ferramentas a mais. Mas é o Avast Password. É um banco de dados de senha que é hospedado no servidor seguro da Avast, tá? Então nele eu salvo todas as senhas que eu considero importante, e essas senhas são vinculadas à minha biometria. Então é voz e impressão digital, tá? E aí eu consigo ter uma segurança a mais. Então, se algum site ou algum sistema que eu não lembro a senha de cabeça, eu salvo lá, tem um lugar que eu preencho o domínio e o local lá e salvo a senha. E o dia que eu precisar, eu uso a minha biometria para poder acessar e lembrar qual é a senha para aquele determinado serviço, tá? Tem inúmeras ferramentas. Eu citei o caso do Avast, mas tem inúmeras ferramentas aí seguras para o Key Manager. Tem outras, uma infinidade aí, pagas e gratuitas, que vocês podem utilizar para resolver esse problema, tá, Wagner? Então eu espero ter ajudado. Mais alguma? Tem uma aqui, a Ana, que ela fala quais são os riscos de usar o gerenciador financeiro de banco nos celulares. Como manter seguro? Olha, o próprio sistema do banco, ele já é seguro, tá? O sistema do banco é seguro. Agora, é o que eu disse, vocês têm que ter cuidado com o celular de vocês. Então, garantir que vocês não tenham clicado em nada indevido, que não tenham spyware instalado no smartphone de vocês, não tenham keylogger instalado no smartphone de vocês. Como eu faço isso? Lá na Play Store tem aplicativos antivírus ou anti-spyware que fazem o escaneamento do smartphone e verificam se vocês têm ou não algum programa malicioso rodando no smartphone, tá? Então vocês podem utilizar essa ferramenta para detectar se existe algum programa malicioso ou não, e aí
o próprio programa do banco por si só, ele não oferece nenhum nível de insegurança. Mas como eu disse, a maior brecha de segurança em qualquer sistema é o usuário. Então, na maioria das vezes, é o usuário que permite o acesso indevido ao smartphone e não o sistema do banco em si. Tá bom? Mais algum, Eric? Questionamento mesmo, acho que são mais esses. A outra aqui é o professor que vai responder. É sobre institucional, eu acho que é isso mesmo. Então, beleza, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma pergunta, podem colocar aí. A gente vai ter um tempinho, 5 minutos aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. E, no mais, eu agradeço demais a oportunidade e espero encontrá-los vocês aí em breve. Um abraço. Então, pessoal, a gente chega ao fim de mais um encontro aqui, né? Só algumas questões ainda. Quem ainda não assinou a frequência, ela se encontra no link aí abaixo, né? Outra coisa também importante é que quem já tem um e-mail institucional, esse está valendo. Ah, eu fiz o e-mail institucional há um tempo atrás, não tem problema. Tem o e-mail institucional, está valendo. Quem ainda não tem, então, providencie o seu, clicando aí no linkzinho também, solicitando. Está na descrição aí no YouTube, tá certo? A gente agradece então ao professor, né? Mas essa noite aí, agradece também a presença de cada um e a gente volta a informar que quem não conseguiu acompanhar toda a entrevista, né? Toda a fala do professor aqui, essas falas vão ficar gravadas aí e você pode então acessar quando quiser. Isso, e no próprio link que está aí à disposição, tá certo? Obrigado, uma ótima noite a todos. Últimas palavras, professor? Não, é só me despedir de todos vocês, agradecer mais uma vez a oportunidade e qualquer dúvida que surja profissionalmente na vida de vocês relacionadas à tecnologia, eu me encontro no IFPA. Quem quiser o contato é só procurar lá a secretaria do IFPA ou algum servidor de lá, que a gente é bastante acessível, tá bom? E é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo encontro.